Fazer a pergunta: qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Qual é a sua expectativa para ser beneficiado no seu dia? Ter um dia maravilhoso? Qual é a sua expectativa? Ou você está desanimado? Ou você está desanimada, achando que não tem muita coisa que possa somar? Desde já eu te digo, por Deus ter renovado mais um dia, o sopro da vida em nossas vidas, já por aí já é o começo de tanta gratidão ao Senhor por termos mais um dia de oportunidades. Qual é a sua expectativa? Qual é a minha expectativa para o dia de hoje? Qual é a sua expectativa? Você aguarda que coisas boas lhe alcance. É verdade? Eu também, lógico que nós esperamos que seja cada dia da nossa vida um dia proveitoso. Mas a nossa expectativa tem que ser depositada no que eu posso fazer em função da obra do Pai. A sua expectativa não pode ser tão somente pautada, fundamentada no que você deseja de bens materiais para você, tão somente para você e para o seu elo familiar. Mas a expectativa que devemos ter é como agradar ao nosso Deus todos os dias. Todos os dias. Como agradar, como servir, como ter um dia útil, como melhorar a nós mesmos como existenciais nesse plano secular, como instrumentos de Deus. E aí a gente vai perceber que não estamos vagando na existência. E se você ainda está retraído, achando que, olha, eu não tenho muita expectativa, não. Eu vou ficar aqui no meu canto retraído. Eu posso lhe dizer, Deus, ele sonda os nossos corações. Ele vai buscar aquele indivíduo onde ele estiver. Onde ele estiver, ele vai alcançar. Veja ali aquela história de Davi. Foi o profeta na casa do pai de Davi, profeta Samuel. Acho que é esse. Aí chegou lá e ele foi no intuito de ungir aquele que seria rei. Trouxeram um filho, o outro. Trouxeram todos os filhos que tinham boa aparência, altos, fortes, com todo aquele padrão que se espera na, na sociedade, para que ele fosse o dirigente daquele povo. Mas o profeta disse: não é possível. Você não tem mais nenhum filho, Jessé. Não tem mais nenhum filho. Tem um que está lá cuidando dos animais, dos porcos lá, das ovelhas, dos cordeiros. Ele disse: olha, traga esse filho aqui. E ele mandou buscar aquele pequenininho, dizem que era com os cabelos avermelhados,
mandou buscar o rapaz chamado Davi. E quando Davi se apresentou para o profeta, prontamente chegou a informação ao profeta que aquele ali era o prometido para ser rei. E ungiram aquele rapaz. Então, o que eu quero dizer, você pode estar escondido aonde estiver. O nosso Deus vai lhe alcançar aonde você estiver. Não existem limitações territoriais, não existem caminhos difíceis, não existem pessoas que possam tolir o chamado de Deus. Quando ele quer lhe alcançar, ele vai buscar você aonde quiser, onde você estiver. Você pode apresentar até outras pessoas, achando que aquelas outras pessoas seriam os que deveriam seguir a Deus verdadeiramente. Porque você está na sua percepção com toda a improbabilidade. Talvez até pelos erros que você já cometeu. Talvez até pelos erros. Mas esse nosso Deus, ele sonda, como eu disse, os nossos corações. Ele vai buscar aquele que ele deseja. Aquele que ele deseja. E no momento que ele achar que é conveniente. Às vezes se requer um tempo de preparação para receber a bênção do Senhor. Mas neste momento que Deus quiser alcançar, não há barreiras que possa limitar. Você vai ser alcançado. Não esmoreça nessa trajetória limpa que você está. Não esmoreça, continue fazendo o que é certo. Não se canse de fazer o que é certo. Porque as perseguições, justamente, elas vêm para fazer você se decepcionar, você se desesperançar, você entender que está demorando demais, que nada vai acontecer. Às vezes a promessa que foi prometida, você sabe que está no seu coração, mas você fica duvidando. Será que é verdade isso? Será que o profeta falou para minha vida? Isso vai se cumprir mesmo? Quanto tempo está demorando para cumprir isso? Eu já estou ficando cansado. Mas não, toque sua vida. Continue no caminho certo, fazendo o que é certo, por mais que as perseguições do mundo, por mais que a inveja, por mais que as pessoas más te persigam, tentem lhe parar, aí é motivo até de você se sentir motivado para mais e mais e mais permanecer para ser vitorioso. Para ser vitorioso, para Cristo se fazer presente através de você. Para você ser verdadeiramente um servo autêntico de Jesus, de Deus, porque Ele conta com nós. Muitos estão perdidos. A seara é longa, é grande, mas tem poucas as pessoas que se habilitam. Você galga espaço, pouco a pouco você vai desbravando as barreiras, mas você vai ser alcançado no momento que Deus quiser, para você alcançar tantas outras pessoas. A gente está numa época da automação.
Eu vi na parte traseira de um ônibus que circulava pelas ruas daqui da cidade de Maceió. E estava escrito assim: os robôs não leem. Aí ali um QR Code, você, você clica o seu celular ali naquele QR Code e está dizendo que é uma para você, vamos dizer, fazer a propaganda da sua empresa naquela traseira do ônibus. Mas hoje em dia, o que a gente quer trazer para nós, para você, é que não está muito distante, aliás, já está a realidade. Os robôs não leem mentira. Hoje já estão fazendo figuras humanoides praticamente assim, com a perfeição dos caracteres dos seres humanos. Você olha ali e você tem a dúvida: será que é um robô ou será que é um ser humano? Isso aí não vai ser distante de encontrarmos circulando pelas ruas das capitais, sobretudo das grandes capitais mais desenvolvidas deste mundão. Nós vamos estar cruzando dos nossos caminhos com pessoas humanas e pessoas humanoides. Pessoas humanas não podem ser robotizadas. Você que é humano, você tem que ser, na essência da palavra, humano. Humano significa de fazer a bondade. Quando nós fomos criados por Deus, e ele disse: façamos semelhantes a nós, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim foi criado a humanidade. Mas hoje, o que estamos vendo aí como já uma realidade de hoje em dia, façamos semelhantes aos homens. A tecnologia é tão perfeita, tão precisa, que aqueles corpos ali apresentados dentro o sistema de controle que simula com perfeição os movimentos humanos, que confunde certamente a todos. Será um homem ou será uma máquina? As funções do dia a dia, elas vão ser substituídas. Será que vai haver algum momento de confronto o ser humano com o humanoide? Será que até naqueles ringues vão colocar aquele preparo, aquele homem preparado para lutar com outro ali que seja humanoide, com toda a perfeição dos movimentos para neutralizar o homem? Então, nós, cada dia mais, temos que fazer esse diferencial. Ser humano é você agir conforme Deus quis da sua vida. Seja perfeito como Deus é, diz a palavra de Deus. Você não é uma criatura robotizada que tem que fazer as coisas conforme a manada. Ou seja, quando um rebanho de
de gado vai sendo tocado um, uma cabeça, que chama, né? Um gado, um boi, ali que, vamos dizer, é o líder, ele vai fazendo a trajetória e os outros todos acompanham. Nós não podemos ser assim. Nós não fomos criados para seguir como rebanho, mas a gente tem que ser o diferencial. Teremos que procurar um caminho reto que agrade ao Senhor, um caminho que seja cada dia mais aperfeiçoador das nossas vidas. Eu vi em um programa de televisão um senhor chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Eli Horn, sendo entrevistado. Homem bilionário. E ele, não tão novo, diria com 74 anos nessa faixa, ele foi questionado pelo repórter porque ele tinha doado R$ 1 bilhão do seu dinheiro. 1 bilhão. Ele disse: olha, eu fiz para atender a minha consciência sobre o fundamento da vida. Ele disse: já que eu não sou médico, já que eu não sou engenheiro, então, como é que eu posso contribuir com o plano de Deus? Quando eu chegar lá em cima, o que é que eu vou ter de bom para mim? O que é que eu vou ter de bom para mim? Porque o que nós doamos aqui, nós desapegamos dos dinheiros daqui, nós certamente estaremos lá no plano de Deus com os benefícios de uma vida mais tranquila. O que ele fez foi justamente o que Jesus conversava com aquele homem sábio, com aquele homem jovem, muito rico, dono de grandes propriedades. E este homem, diz a palavra, que ele perguntou a Jesus: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: cumpra os mandamentos, honra a Deus sobre todas as coisas. Isso eu faço a seus pais como a seus pais, ama ao próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás, não adulterarás. E ele disse: a tudo isso eu tenho feito. Mas Jesus, naquele momento, na observação e na percepção de Jesus, ele sabia que aquele homem tinha muito apego aos dinheiros, a seus bens materiais. E ele disse: só te falta uma coisa. Venda o que você tem e você herdará o reino de Deus. Aquele jovem baixou a cabeça, se retirou e não fez o que Jesus tinha proposto. Por quê? Porque ele não fez. Porque ele tinha muito patrimônio. Então, esse cidadão que fora entrevistado aqui num programa brasileiro de televisão, senhor Eli Horn, ele justamente, ele disse: eu não sou médico, eu não sou engenheiro, porque ele entende na concepção dele que
nós, como médico, por exemplo, nós ajudamos as pessoas no nosso ofício, né? Aliviando sofrimentos, entendendo, como eu falei no programa de ontem. O engenheiro constrói a felicidade daquela pessoa adquirir aquela casa própria, por exemplo, e ele se sentindo como uma pessoa importante do bom ponto de vista financeiro, mas ele entendia que isso era pouco para retribuir o tanto que o nosso Deus tinha lhe concedido. Isso nos serve de exemplo para nós entendermos que não devemos ter esse apego. Onde está teu coração, está o teu tesouro. Esse homem certamente não tinha o coração no dinheiro, porque ele doou 1 bilhão, segundo o jornalista. E ele até contradisse ao jornalista. Não, eu doei foi 60% do meu patrimônio. Aí o jornalista, isso significa mais ou menos de 1 bilhão? Ele disse, não sei, mas eu doei 60% do meu patrimônio. O que é que você está se apegando? Lembre-se do chamado que Deus quer para você. O que é que Ele está lhe propondo? O nosso Deus é que você chegue para a obra dele. Você seja um instrumento. Um instrumento. O apego verdadeiramente que a gente deve ter são as coisas que agradam ao nosso Senhor. Essa é a fortuna que as traças não roem, nem os ladrões roubam, mas é aquela fortuna espiritual. Amigo do canal do YouTube, faça o joinha, ative o sininho e se inscreva no canal fazendo os comentários, que isso é muito importante para nós. E a vocês, meus irmãos dos outros canais, Instagram, Rádio Gael _, passe por seus contatos. Muito obrigado pela sua audiência.